Muito bem, meus irmãos, vamos abrir as Escrituras na carta de Paulo aos Gálatas, o seu capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Nós vamos dar sequência aí às nossas meditações em série na carta escrita por Paulo aos crentes da região da Galácia, nessa que será a quinta reflexão na série. Também essa é a última reflexão do capítulo 1. Com ela nós encerramos o primeiro capítulo. Na semana passada nós iniciamos uma reflexão em dois momentos. Semana passada foi o primeiro momento, domingo, e hoje nossa intenção é encerrar essa reflexão que tem o mesmo tema, obviamente, o Evangelho e sua eficácia, como está aí impresso no seu boletim, para que você possa seguir a mensagem dessa noite. Na primeira reflexão, nós nos detemos nos versos de 10 a 12, 10, 11 e 12 do capítulo 1, onde nós aprendemos pelo menos três coisas a respeito do Evangelho, no que se refere ao apóstolo Paulo também, na relação dele com o Evangelho pregado por ele. Primeira coisa que nós aprendemos é o que motivava Paulo a pregar o Evangelho. E por que nós precisamos aprender sobre isso? Porque os falsos mestres, eles diziam que acusavam Paulo de tentar suavizar a mensagem da salvação. E eles diziam que Paulo pregava o Evangelho somente pela graça, sem precisar das obras, para desobrigar assim os gentios de ter que circuncidar, guardar os mandamentos, os ritos judaicos. Então, para agradar os gentios, Paulo dizia: não, a salvação é pela fé somente. Essa era uma acusação dos falsos mestres. E a essa acusação, o apóstolo Paulo responde com algumas perguntas, ou com uma pergunta feita aí no versículo 10, quando ele diz o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo Jesus. Essa foi a primeira questão, o que motivava Paulo a pregar esse Evangelho. Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, na primeira mensagem, é que o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo não foi criado pelos homens. Olha o versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Por isso é que esse Evangelho, que traz a ideia da salvação somente pela fé, não é? Sem precisar das obras humanas e, consequentemente, sem trazer méritos ao homem, não agrada ao homem. Eleva apenas a Deus, como sendo o único que justifica o homem, e o homem tornando ele como sendo incapaz de alcançar a salvação por si mesmo. Exatamente por isso, porque esse Evangelho não procede dos homens, mas se origina do próprio Deus. E como é que Paulo podia ter tanta certeza dessa origem divina ao Evangelho pregado por ele? Aí vem a terceira coisa que nós aprendemos na semana passada. Foi o próprio Cristo que anunciou esse Evangelho a Paulo. Olha o que diz o verso 12. Porque eu não recebi, ou seja, não recebi esse Evangelho, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Obviamente que Paulo está se referindo aqui a essa ocasião, que nós inclusive lemos no corpo da nossa liturgia, de culto, na leitura bíblica alternada, onde Paulo vinha descendo da cidade de Damasco, na intenção de perseguir a igreja, e se encontrou no meio caminho com quem? Com Jesus Cristo ressurreto. Paulo está se referindo a isso, e ele está dizendo: e foi Jesus que me anunciou o Evangelho, eu não recebi de homem algum. E por essa razão, Paulo podia ter tanta certeza de que esse Evangelho se origina do próprio Deus. Se origina do próprio Deus. Em resumo, o que é que Paulo está dizendo aqui? Não prego esse Evangelho para agradar aos homens, pois esse Evangelho não é uma invenção humana, e eu o recebi do próprio Cristo ressurreto. Essa foi a matéria que nós meditamos, o assunto que nós meditamos, conteúdo da nossa reflexão no domingo anterior, domingo passado. Na noite de hoje, nessa segunda parte, nós vamos ver que Paulo vai apresentar a eficácia, ou seja, o poder desse Evangelho pregado por ele, na transformação da vida de um homem pecador. Para tanto, é interessante isso, Paulo vai usar a sua própria experiência, vai contar um pouco de sua própria história de transformação oriunda desse Evangelho que ele mesmo agora pregava para os gentios. Vamos fazer a leitura do texto?
verso 13 até o verso 24. Acompanhe na sua Bíblia. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. E sem demora eu nem consultei carne e sangue e nem subi para Jerusalém, para aqueles que já eram apóstolos antes de mim. Mas eu parti para as regiões da Arábia e depois voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para visitar Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, apenas Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não estou mentindo. Depois de tudo isso, eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Eles apenas ouviram falar que aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E eles glorificavam a Deus a meu respeito. Belíssimo texto esse. E eu quero que você perceba já de início que nada disso é novidade para os Gálatas. Essa história que a gente está lendo aqui, né, de forma resumida. É claro que a gente não pode esperar que Paulo, nesse texto aqui, tenha dito tudo a respeito da sua vida, não é? Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente percebe que muita coisa foi vivida por Paulo e foi escrita por ele. Mas ele faz um resumo aqui do que aconteceu com ele. Mas nada disso é novidade para os Gálatas. Veja o verso 13, como é que ele começa dizendo: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora. Em outras palavras, tudo que eu vou dizer aqui vocês já sabem. Eles parecem que esqueceram, mas vocês já sabem. Também talvez não seja novidade para nós o que Paulo colocou aqui. Para aqueles que já têm um contato há mais tempo com as Escrituras, talvez já saiba até de mais detalhes dos quais não foram colocados por Paulo nesse seu resumo. Mas ainda assim, irmãos, é importantíssimo que a gente possa ler novamente, entender novamente o que aconteceu com Paulo e tentar fazer as aplicações devidas aqui. Para tanto, peço que você feche seus olhos mais uma vez, para que possamos orar juntos e pedir: Senhor, ilumina a nossa alma, a nossa mente, para que possamos compreender as essências das coisas das quais o Senhor quer falar conosco essa noite. Vamos orar. Bendito Deus, nós somos os homens e mulheres mais felizes dessa terra, pois nós temos nesse momento, em um país livre, a capacidade, ó Deus, de poder entender Tua palavra, a chance de tê-la em nossas mãos e de suplicar a Teu Espírito que ilumine-nos o coração nessa noite, para que possamos compreender a Tua vontade. Faz isso conosco. Não nos deixa, ó Deus, ficar perdidos em Tua palavra, mas faz-nos acharmos-nos nesse momento diante daquilo que quer nos ensinar o Teu Espírito. Ajuda-nos em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. O Evangelho e sua eficácia. Após Paulo ponderar aqui a respeito, ele vai falar a respeito de sua regeneração, né? A gente percebeu isso. Mas antes dele começar a fazer essas ponderações sobre a sua regeneração, o apóstolo Paulo vai destacar 2 aspectos negativos da sua vida pregressa, né? De antes de ser regenerado. Se você prestar bem atenção, primeira coisa, se você inclusive pode acompanhar aí no seu boletim, nos pontos em negrito. O primeiro aspecto negativo de sua vida anterior é que Paulo foi um religioso fanático. Então, antes de falar sobre a sua regeneração, ele quer primeiro prepará-los, né? De fazer entender quem ele era, para que a gente possa entender a dimensão dessa graça. Por quê? Porque às vezes para nós, e eu até essa semana escutei um comentário de alguém, estou me precipitando aos meus comentários finais, mas é necessário fazer isso agora. Mas essa semana alguém foi comentar comigo a respeito da conversão de uma outra pessoa, não é? E disse assim: pastor, olha, era muito difícil, viu, ali, converter fulano de tal, mas ali só um milagre de Deus para converter fulano de tal. A gente tem a impressão de que existem pessoas que são mais difíceis que outras, não é? Porque o caso dele era um caso muito difícil,
Mas quando a gente lê as Escrituras, a gente percebe que o milagre é um só para todos. Pois antes da regeneração, todos são pecadores, condenados à morte e ao inferno. Então, por que Paulo, antes de falar sobre sua regeneração, primeiro ele descreve esses aspectos negativos de sua vida? Para que você entenda a dimensão da graça e o poder ou a eficácia desse evangelho pregado por ele. Por isso ele começa dizendo, primeiro aspecto, eu fui um religioso fanático. Paulo foi um religioso fanático. Olha o verso 13. O comecinho do verso 13 ele diz, vocês ouviram qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Pula para o verso 14. E ele diz, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Você percebeu o nível aqui de comparação que ele faz no verso 14? Olha como é que ele começa. Na minha nação. O que Paulo quer dizer com isso? Era muito difícil encontrar alguém tão comprometido com o judaísmo quanto Paulo. Diz assim, olha, você procurava na nação inteira alguém da minha idade que fosse tão comprometido assim que você não ia encontrar. Era o primeiro lugar, estava acima de todos. E é isso que ele vai continuar dizendo, perceba, como ele coloca aí a sua vantagem ou a sua superioridade em relação aos demais. Olha o verso mais uma vez. Na minha nação, quanto ao judaísmo, olha a palavra que ele usa, avantajava-me ou superava a muitos da minha idade. Se eu pergunto a você, o que você imagina quando eu digo a você que alguém é extremamente zeloso de sua religião? Quem é uma pessoa extremamente zelosa de sua religião na sua mente? Como seria esse alguém? Não é? Mas eu quero que você note como é que Paulo se colocou aqui no texto, no finalzinho do verso 14, quando ele diz que não era somente zeloso, mas qual é a palavra que ele usa? Sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Isso é Paulo dizendo. Paulo diz aos Gálatas, vocês se lembram quem eu era, não é? De como eu era? Que na minha nação inteira era difícil encontrar alguém que me superasse nesse zelo extremado quanto ao judaísmo. É interessante porque Paulo ele faz outra descrição parecida com essa a respeito de si mesmo na carta que ele escreve aos Filipenses. E na ocasião em que ele escreveu isso, ele também estava defendendo a salvação pela fé somente. Eu quero ler esse texto para vocês e eu vou fazer a leitura na linguagem de hoje. Então, por essa razão, eu não vou pedir para que você abra lá, porque a tradução está diferente. Mas eu quero apenas que você escute como Paulo se descreve. Ele diz o seguinte. Eu vou ler o texto de Filipenses 3, de 3 a 6. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão, Paulo diz, fomos nós. Ele está rebatendo aqui a circuncisão na carne, né? Quer dizer assim, os verdadeiros circuncisos somos nós, gentios que creram no Senhor Jesus Cristo. E ele continua, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos hoje em união com Cristo Jesus, em vez de colocarmos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Aí ele fala no verso 4, é verdade que eu também poderia colocar a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Aí você pergunta, por que, Paulo? E ele responde no verso 5, porque eu fui circuncidado quando eu tinha 8 anos de vida. Eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Ele está dizendo aqui, eu sou um puro sangue, viu? De sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era um fariseu. E eu era tão fanático que eu persegui a igreja de Cristo. E quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da lei, ninguém podia me acusar de nada. Ou seja, na questão religiosa, Paulo estava muito acima da média, muito acima dos demais. Assim, eu era superior a todos os outros como religioso. E talvez você tenha visto esse título que eu dei aí para o ponto, né, dizendo que Paulo foi um fanático religioso. Disse, pastor, foi meio grosseiro. São palavras do próprio Paulo. Quando ele diz aqui no verso 5, quando ele fala
que era um fanático ao ponto de perseguir a igreja. É Paulo quem diz isso no original. Então ele se descreve aqui como sendo um religioso acima de todos os demais. Essa é a primeira descrição negativa dele, o primeiro aspecto negativo da vida de Paulo. Mas ele vai falar mais, um outro aspecto lembrado por Paulo aqui, e que é uma consequência direta do fato dele ter esse fanatismo religioso dele. Qual é o segundo aspecto negativo? Paulo foi um perseguidor cruel. Vocês estão observando? Está na boletim de vocês. Viu? O segundo aspecto está aí. Paulo foi um perseguidor cruel da igreja. Olha o que diz o verso 13, na sua íntegra. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu persegui a igreja de Deus e a devastava. Paulo não era apenas alguém que odiava os crentes, que zombava da fé dos crentes, que provocava os crentes ou buscava aborrecê-los. Você conhece muita gente assim, não conhece? Paulo não era apenas uma pessoa assim. Perceba o destaque que ele dá no finalzinho do verso 13, quando ele diz assim: persegui eu a igreja de Deus e a devastava. O que significa isso? A minha intenção era destruir a igreja. E ele não está diminuindo aqui a sua crueldade não, viu? Nem suas intenções. Essas eram de fato as verdadeiras intenções do apóstolo Paulo antes de sua conversão. Destruir a igreja de Cristo Jesus. Marque sua Bíblia, aqui em Gálatas. E volte comigo para Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu quero apresentar a você Saulo de Tarso, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Nós que amamos tanto a Paulo, não é? Nosso irmão, que inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou aí riquíssimas instruções vindas do trono de Deus. Precisamos saber quem ele era antes. Capítulo 7, já no finalzinho do capítulo, você pode abrir, já no encontro dele com o capítulo 8, no encontro do capítulo 7 com o capítulo 8. Veja só, esse texto vai mostrar Estevão como sendo o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão foi o primeiro cristão a ser morto pela perseguição, pela primeira onda de perseguição à igreja. E foi terrível a morte de Estevão. Ele foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Não dá nem para a gente imaginar a tortura que deve ser isso, né, esse tipo de morte. Mas adivinha quem estava ali sendo totalmente conivente? Verso 58 do capítulo 7 diz: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo aqui é Paulo. O nome Saulo é o nome dele judeu, né? O nome hebreu, Saulo, que é uma homenagem a Saul. É a mesma coisa de Saul, do rei Saul. Ele também tinha o nome de Paulo, porque era o nome dele no grego, não era o nome dele para os romanos, digamos assim. Mas é a mesma coisa, tá certo? Ele adota o nome Paulo posteriormente para facilitar a sua entrada nas comunidades gentílicas, onde ele vai pregar o evangelho. É por isso que ele adota esse nome. Mas, diferente do que muita gente pensa, né? Esse nome não foi mudado por Deus. Não, ele tinha esses dois nomes mesmo, viu? Não é diferente do caso de Abraão, né? Ele realmente é Saulo ou Paulo, tanto faz. Mas ali estava Saulo sendo totalmente conivente com a morte de Estevão. Olha o capítulo 8, verso 1 que diz: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Deus que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Uma grande perseguição começou naquele dia, quando eles terminaram de apedrejar Estevão e mataram Estevão lá. Eles voltaram para a cidade de Jerusalém para fazer a mesma coisa com os outros cristãos. Você imagina o sofrimento, corre, muitos tendo que deixar as suas casas para não serem mortos com suas famílias, e fugiram para outras regiões. Não é? Quando começaram a ouvir falar de que os judeus estavam ali perseguindo os cristãos, na intenção de matá-los, assim como havia acabado de matar Estevão. Não adiantava fugir, meus irmãos.
Não adiantava se esconder. Sabe por quê? Porque Saulo continuava perseguindo a igreja fugitiva. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 8. Saulo, porém, mesmo eles tendo fugido, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Olha que beleza era Saulo, não é? Queria nem saber disso. Ele entrava, invadia as casas, e olha a palavra que ele usa, você imagina a violência disso. Arrastava homens ou mulheres para prendê-los na intenção de depois matá-los, como aconteceu com Estevão. Saulo não acreditava que Jesus Cristo era o Messias que havia sido anunciado pelos profetas. Por isso, para ele, de verdade, Jesus era uma farsa, era um farsante, um blasfemo. E era por essa razão que Saulo, ele perseguiu aqui os seguidores de Jesus na intenção de prendê-los e depois, de verdade, viu, irmãos, matá-los. Era essa a intenção dele. Olha o capítulo 9, pula aí uma página, versos 1 e 2 do capítulo 9. Saulo, respirando ameaças de morte, esse era o desejo dele, contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas, que são autorizações, para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso ele achasse alguns do que eram do caminho, ou seja, os seguidores de Cristo, eles eram chamados assim, tanto homens quanto mulheres pudessem levá-los presos para Jerusalém, na intenção de fazer o quê? Lembra de Estevão? Matá-los também. Era essa a intenção de Paulo. Talvez Paulo pensasse exatamente isso. Está na hora de colocar um ponto final nessa seita. De colocar um ponto final nesses hereges. Vamos matá-los. E aí ele vai para Damasco, pede autorização para levá-los presos para Jerusalém. Quem encontrar no caminho que ele suspeitar ser um cristão, vai ser preso para depois ser morto. Ele ansiava por isso, ele respirava ainda ameaças de morte. Imagina esse cara, né? Imagina a violência de Saulo. E quando ele faz isso, a intenção dele é voltar dizendo assim: eu vou colocar um ponto final nessa história, matar todos eles, destruir toda essa seita. Era isso que Saulo estava intencionando aqui. Volta para o texto em Gálatas. O que Paulo quer fazer, irmãos, contando, ou lembrando, melhor dizendo, aos Gálatas dessas verdades que eles já sabiam, é que Paulo está tentando fazer com que eles possam refletir sobre isso. Sobre quem ele era. É como se Paulo dissesse: olha, vocês lembram de quem eu era? Vocês lembram como eu era um religioso fanático? Vocês lembram de como eu era um perseguidor cruel da igreja de Cristo? E o que foi que aconteceu comigo? Eu que era desse jeito, o que foi que aconteceu comigo? Aí é nesse momento que Paulo, depois de ter falado desses dois aspectos negativos de sua vida, ele vai contar agora 3 aspectos positivos de sua história. Vai falar de sua conversão ou da sua regeneração, vai falar da sua vocação ministerial e, por fim, do seu testemunho. Veja só, quanto à sua conversão, verso 15, o que é que ele diz? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Paulo cita aqui 2 pontos doutrinários. Primeiro ele fala da sua eleição, quando ele começa o texto dizendo assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Olha como ele é profundo nisso. Quando Jesus esteve aqui, ele disse algumas coisas impressionantes. Em João capítulo 15, verso 14, ele vai dizer assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Aí a pergunta que a gente faz é: quando foi que o Senhor nos escolheu? E Paulo está respondendo aqui, não é? Ele está dizendo: olha, Deus não me escolheu quando eu entendi o Evangelho, não foi naquele momento. Deus não me escolheu quando Ele abriu os meus olhos para eu entender a verdade de Cristo Jesus. Deus não me escolheu quando Jesus apareceu para mim na estrada de Damasco. Ele disse: quando Ele me escolheu, eu nem tinha nascido ainda. Eu nem existia quando Deus me escolheu, é o que Paulo diz aqui. E você percebe onde é que Paulo quer chegar com isso, né?
Se os falsos mestres diziam que a salvação tinha uma contribuição pelas obras, Paulo diz que está muito antes disso, irmãos, de qualquer coisa. Quando Deus nos escolheu, nem existíamos nós ainda. É o que Paulo está colocando aqui. Segunda coisa que ele coloca ainda como um ponto doutrinário no contexto salvífico é a respeito da sua conversão. Ainda no verso, quando ele completa, né? Conversão que se dá quando Deus, por meio do seu Espírito Santo, chama aquele a quem ele havia escolhido antes de nascer. Olha o que é que diz o verso. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ou seja, da eleição, foi o que ele fez? Me chamou pela sua graça. Olha que lindo. Ele diz, olha, ele não me chamou porque viu algo bom em mim. Ele não me chamou porque eu era circuncidado. Ele não me chamou porque eu era extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele não me chamou porque me viu como alguém que se dedicava a obedecer à lei de Deus. Não. Como foi que ele me chamou? Me chamou pela sua graça. Ou você esqueceu que eu era um religioso fanático, um perseguidor de sua própria igreja? É isso que ele está dizendo aqui. Mas Deus já havia separado Paulo para si mesmo. E Paulo diz, e ele fez isso quando eu nem tinha nascido. Eu nem existia ainda. E no tempo certo, o que foi que aconteceu com ele? Deus o chamou por meio de pela sua graça. É por isso que lá em Efésios, o texto conhecido, né, capítulo 2, verso 8, ele vai dizer, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem das obras. É por meio simplesmente da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Amém, meus irmãos? Que bonito esse texto, não é? Que coisa esplendorosa ver Paulo dizendo exatamente isso, né? Como é que foi sua conversão? Isso aqui é um princípio. Toda genuína conversão passa por esses mesmos moldes aqui. Nós fomos escolhidos por Deus antes de nascermos, antes de existirmos, tá? E no tempo certo de Deus, foi o que ele fez? Nos chamou. Como? Porque viu alguma coisa boa em nós? Não. Pela sua graça. Pela sua graça. Que beleza, não é? Que espetáculo isso aqui. Mas ele vai além. Depois de falar de sua conversão de forma tão profunda e bonita, Paulo vai falar da sua vocação, da maneira como Deus o chamou. Veja só, quanto à sua vocação, versos de 15 a 21, eu disse o 15, porque o finalzinho do 15, foi muito mal dividido o texto aqui, não é? Pela sociedade bíblica, porque veja só, finalzinho do 15, ele se emenda com o verso 16, não é? Quando ele diz assim no final do 15, aprove a esse Deus, né, que elegeu e escolheu, aí o verso 16, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença ou sem demora. Eu não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para aqueles que já eram apóstolos antes de mim. Eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E eu não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Só até aí. Note que coisa interessante. Depois de ele ter dito que Deus o escolheu e o chamou, ele fala que aprove a Deus revelar Cristo em Paulo. E aqui é interessante, irmãos, é uma maneira suprema, magnífica de falar da regeneração. Porque o que Paulo está dizendo aqui, e pode ser aplicado a nós? Nós fomos escolhidos por Deus antes de existirmos. Nós fomos chamados por Deus pelo seu Espírito como obra única de sua graça em nossas vidas. Aí você pergunta, e por que Deus fez isso comigo? Não é? Por que Deus me escolheu antes de eu existir e derramou sobre mim sua graça, me chamando por meio da conversão? Por que ele fez isso? Aí Paulo diz, para revelar Cristo em você. Ele diz, pois Deus fez isso para revelar Cristo em mim. E essa é uma maneira esplêndida de falar a respeito da regeneração. Esse foi o propósito ou a razão de nós termos sido eleitos por Deus antes da fundação do mundo e chamados pelo Senhor por meio de sua graça. Revelar Cristo aos homens. Que maravilha, né? Que privilégio. Mas por que não dizer também
Que responsabilidade. Essa é a sua e a minha maior missão. O resto vem depois disso. De verdade, todo o resto na vida da gente. Sua profissão, o que você faz? Sua família, quem você é nesse contexto? É esposo, é esposa, é pai ou mãe, é filho. Todo o resto de vida, tudo aquilo que a gente chamaria de missão que nós temos, não é? Dentro dos nossos contextos sociais, tudo isso vem depois dessa realidade. Em especial, eu sou um embaixador do reino de Deus. O Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor me chamou por meio do seu Espírito, numa manifestação única de sua graça, para que Cristo Jesus fosse revelado em mim. Para que as pessoas enxergassem Cristo em mim. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Agora Paulo vai especificar a sua vocação. Olha só o que ele vai dizer. No verso 16 ainda, a parte B, ele precisa sua vocação aos gentios. Ele diz o seguinte: para que eu pregasse entre os gentios, sem detença ou sem demora, eu não consultei carne e nem sangue. É interessante aqui, porque foi exatamente o que Deus disse, através de Cristo, a Ananias. Vou explicar melhor isso. Ananias foi o primeiro crente com quem Paulo teve contato. Quando Saulo, né, ele cai no caminho e Cristo fala a ele, se revela a ele, manda então que Ananias possa dar assistência a Saulo. E no primeiro momento, quando Cristo fala para Ananias, olha, vai dar uma assistência a ele, qual foi a resposta de Ananias? Senhor, olha, o negócio é meio perigoso. O senhor sabe que esse Saulo é o maior perseguidor da igreja atualmente. E o que Cristo fala, o que o Senhor fala a Ananias, é interessante. Ele diz o seguinte, lá em Atos 9,15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. É exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Que quando Deus fez todas essas coisas, né, escolheu ele antes da fundação do mundo, ou antes dele nascer, chamou ele por meio de sua graça, separou Paulo para ser apóstolo no meio dos gentios. Foi isso que Paulo fez prontamente. Paulo obedeceu sua vocação. E como foi o próprio Cristo que chamou a Paulo, ele não teve a necessidade de sair perguntando aos líderes da igreja, não é? Ou ao próprio Ananias, se de fato era assim. É por isso que ele encerra o verso 16, dizendo assim, sem demora, quando ele me chamou, né, sem demora, eu não consultei carne ou sangue. Uma referência a um ser humano. Ele está dizendo, eu não fui atrás de ninguém para perguntar, olha, Jesus me chamou para ser apóstolo. Você acha que isso é certo mesmo? Não, porque eu era perseguidor da igreja, né? Agora virar um apóstolo, né? Mas foi Jesus que chamou você? Foi. Aí ele diz assim, eu não quis nem saber. Eu nem demorei. Urgentemente, prontamente eu obedeci o Senhor e nem consultei ninguém. E tem mais uma coisa. Os falsos mestres costumavam dizer que talvez o apostolado de Paulo tenha sido concedido a ele por meio dos demais apóstolos. Eles diziam, olha, isso foi bem os 12 que se reuniram lá e fizeram de Paulo um apóstolo. O que seria inviável, viu? Já que o apostolado deveria ter vindo recebido do próprio Cristo. Não poderia ser feito dessa forma. Então eles acusavam Paulo com isso. Mas olha o que Paulo diz no verso 17. Também não subi para Jerusalém. Eu não subi para Jerusalém para aqueles que já eram apóstolos antes de mim. Mas eu parti para as regiões da Arábia e depois voltei outra vez para Damasco. Percebe? E aqui é interessante porque você nota que não há diferença no quesito importância, né, entre Paulo e os outros 12, não é? Você percebeu? A única diferença é quanto ao tempo. Ele veio depois, é a única diferença. Olha o que ele diz. Aqueles que já eram apóstolos antes de mim, mas eu também fui feito apóstolo por Cristo Jesus. Aí o que é que Paulo está dizendo aqui? Ao invés de ir correndo para Jerusalém, de ir lá, assim que o Senhor me chamou, eu quero juntar os 12 aqui e perguntar o que é que vocês acham, né? Porque vocês são apóstolos, vocês vão abençoar o meu apostolado, né? Paulo diz, eu não fiz isso. Perguntei a ninguém, nem aos 12. Ele não está desconsiderando os apóstolos do Senhor. Ele está rebatendo as acusações dos falsos mestres. Ele está dizendo, eu não fui lá perguntar a Pedro, o que é que tu acha? Olha para mim, dá certo mesmo. Eu sou um apóstolo mesmo, posso ser considerado assim? Eu não fiz isso. Ao invés disso, ele disse que viajou para onde? Para as regiões da Arábia. Gente, a gente foi dar uma estudada sobre isso. Não há nada nessas regiões.
é uma região despovoada. Não há ninguém aqui. O que Paulo foi fazer num lugar onde não existe ninguém? Logicamente, Paulo foi ficar a sós com o Senhor. O Senhor havia acabado de escolher Paulo. Paulo havia acabado de ser regenerado por Deus, de ser separado agora pelo Senhor para ser um apóstolo entre os gentios. Mas antes de tudo, Paulo, 3 anos comigo, vai ficar comigo. E aí ele foi para a Arábia, passar um tempo lá, a sós com Deus. Os apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos de Jesus, passaram 3 anos com o Senhor Jesus aqui, não foi? Exatos 3 anos. Quanto tempo você acha que Paulo ficou a sós com Deus? Verso 18. Decorridos 3 anos, então, eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Só depois disso tudo, né? Ele me separou, me chamou, me designou aos gentios. Passei 3 anos sendo instruído pelo Senhor, de forma extraordinária, né? De maneira tal que Paulo não diz aqui, ainda que nos pistes, em outros textos que ele coloca. Aí ele diz o seguinte: olha, depois de 3 anos, só depois de 3 anos é que eu fui lá para Jerusalém. E é interessante algumas palavras que Paulo usa aqui. Por exemplo, avistar-me com Pedro. Essa palavra no original, ainda que talvez em suas traduções tragam visitar, é uma visita turística. É como se ele dissesse assim: e eu não fui lá sentar e dizer assim, Pedro, me fala sobre teologia, me conta a verdade a respeito do que é Deus, de como as coisas funcionam. Você não precisava disso, eu já vinha de 3 anos com o Senhor. É tão interessante que quando Pedro vai escrever a carta dele mais à frente, ele chega a dizer: é verdade, tem coisas que Paulo escreveu que são muito difíceis. E onde é que Paulo aprendeu isso? Que o próprio Pedro acha difícil de entender? Com o próprio Senhor ele aprendeu. E diz assim: olha, eu não fui lá para fazer outra coisa, fui visitar Pedro. E passei só 15 dias lá com Pedro. E ele diz mais: e eu só achei Pedro, viu, de apóstolo. Não achei os outros não. Não tinha mais ninguém lá em Jerusalém. No muito, somente Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, né, por parte de mãe aí, obviamente, e que havia se tornado líder da igreja em Jerusalém. Olha o que é que ele vai dizer no verso 19. E eu não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. E como Paulo havia sido acusado pelos falsos mestres de ser um mentiroso, um farsante, olha como ele encerra essa parte no verso 21. E depois, aliás, verso 20. Ora, acerca do que vos escrevo, ou acerca de tudo isso que nós acabamos de ler, eis que diante de Deus testifico e não minto. Paulo diz: olha, e Deus sabe de tudo isso que eu estou falando, eu não estou mentindo. Deus é testemunha de todo esse processo aí que eu estou narrando aqui para vocês. Que beleza, irmãos. Paulo encerra descrevendo os lugares onde ele serviu antes de fazer as suas viagens missionárias tão famosas. Olha o verso 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Por que é interessantíssimo o que Paulo está dizendo aqui? Talvez você diga assim: isso é uma coisa que é desnecessária. Não, irmãos. Não há uma palavra dita pelo apóstolo aqui sem intenção, viu? Que o que é que Paulo está querendo dizer? Perceba, os falsos mestres também diziam que talvez essa ideia de Paulo ser um apóstolo tenha sido uma ideia da igreja de Antioquia, que ficava na Cilícia. Diz assim: foi a igreja de Antioquia que fez Paulo um apóstolo. É por isso que, se você pular para o verso 1 do capítulo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Ele está falando da igreja, porque ele era acusado disso. Os falsos mestres dizem assim: ou foi um apóstolo, ou foi a própria igreja de Antioquia que fez dele um apóstolo. Aí o que é que Paulo está dizendo aqui no finalzinho? Ah, gente, quando eu cheguei na Cilícia, eu já era apóstolo. No processo já havia acontecido mais de 3 anos. Eu já estava nesse contexto apostólico quando eu cheguei em Antioquia. Não foi a igreja que me fez um apóstolo, foi Cristo que me fez apóstolo. E é isso que ele está dizendo aqui. Queridos, Paulo narra aqui um pouquinho só da sua história, né, aos Gálatas, falando de toda essa mudança de vida, como tendo sido provocada pelo conhecimento dele, desse evangelho que agora é pregado por ele.
Paulo diz, olha, toda essa mudança de vida radical, e foi radical, não foi? A mudança é radical, tudo isso foi provocado pelo conhecimento desse evangelho, do qual agora vocês estão se afastando. É isso que ele está dizendo aqui aos Gálatas. Esse evangelho que diz que o homem é salvo somente pela fé no sacrifício substitutivo de Cristo, sem a adesão das obras, sem a soma das obras, sem contar com suas obras e seus feitos. Diz assim, foi esse evangelho que me transformou. Quando ele parou, pensou e creu na mensagem, quando aconteceu esse momento que Deus o chamou e o fez crer na mensagem de Cristo, tudo mudou na vida desse homem. Um antigo fanático religioso, né? Perseguidor da igreja, mas que agora, de judeu fanático a pregador do evangelho, de perseguidor da igreja a perseguido com a igreja por causa do mesmo Cristo. Toda essa mudança, Paulo diz, tudo isso por causa desse evangelho tão poderoso que é capaz de promover todas essas coisas. E aí, como tudo isso aconteceu, o apóstolo Paulo revelou também em suas palavras, quando diz, eu fui escolhido por Deus antes de nascer. Eu fui chamado por Deus na regeneração, separado por Deus para o apostolado e enviado por Deus para alcançar os gentios. Ou seja, tudo na vida desse homem foi promovido por quem? Por Deus. Todo o processo foi Deus. Ele me escolheu antes de eu nascer, Ele me chamou na regeneração, Ele me separou para ser um apóstolo e Ele me enviou para pregar aos gentios. Nada veio de mim mesmo. Quando a gente lê a história de Paulo, parece que ele morreu no caminho. É por isso que muita gente acha que ele foi mudado de nome pelo próprio Deus. Né? Faz até sentido, ainda que não seja verdade. Né? Porque parece que ele mudou mesmo, radicalmente. Parece que o velho Paulo morre numa hora da vida dele e surge um novo Paulo. Ah, gente, mas não é assim conosco também? Não foi assim conosco? Talvez você não tenha sido chamado para ser um apóstolo entre os gentios. Certamente isso não aconteceu com você. Mas o processo de salvação foi o mesmo. O mesmo. E Paulo diz, foi isso que aconteceu comigo. É por isso que ele chega a dizer na carta que ele escreve aos Coríntios, eu sou o que sou pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Por isso o resultado desse agir de Deus na vida de Paulo só poderia glorificar o próprio Deus. E ele descreve aqui qual é o último aspecto positivo dessa sua vida, nesse nosso último ponto aí, quanto ao seu testemunho. Olha o que diz o verso 22. Eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Isso é tão bonito, irmãos, o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, o pessoal de Jerusalém, capital da Judéia, só conhecia Saulo o perseguidor. Eles não conheciam Paulo, o apóstolo gentil. Se você chegasse para os judeus lá, os judeus crentes de Jerusalém, e perguntasse assim, você sabe quem é Saulo? Poxa, até me arrepio que você fala desse cara. Meu. Esse cara foi o cara que deu uma surra em fulano, não é? Matou Cicrano apedrejado. Tu sabe que a família de fulano e de Cicrano fugiram aqui, arrasados por causa dele. Esse cara é terrível, eu tenho orado para que Deus converta esse cidadão. Eles não conheciam Paulo ainda. Era assim que eles conheciam. Se você perguntasse assim, e Paulo, o apóstolo gentil, o que é que eles iam dizer? Não, esse eu não conheço não. Alguém ia dizer assim, pois é a mesma? É a mesma pessoa. O Saulo se converteu. O perseguidor se converteu. E Paulo vai dizer aqui, ó, eles apenas escutaram falar, disseram a eles que Deus, por meio desse evangelho e seu poder, transformou a vida desse homem. Olha o verso 23, como é bonito. Ouviam somente dizer, eles não conheciam, mas ouviram uma história. Esse é o testemunho dele. Ouviam somente dizer, aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Assim, eles não sabiam não. Mas depois de um tempo ficaram sabendo que o perseguidor agora é perseguido igual os demais. Isso é algo tão impressionante, irmãos, que Lucas vai dizer em Atos dos Apóstolos, que depois que Saulo se converte, existe paz na igreja do Senhor. Dá para imaginar isso? Essa primeira onda de perseguição à igreja foi promovida por Saulo. Ele foi o grande perseguidor do início da igreja primitiva mesmo. Ao ponto de Lucas dizer assim, pronto, Paulo se converteu, alívio para a igreja. A igreja pôde descansar depois disso.
Agora, quem foi que fez isso com ele? Quem promoveu essas mudanças? Paulo chega a dizer assim, eu nem era nascido, quando já era um projeto de Deus fazer isso comigo. Então quem foi que fez tudo isso? Deus. Por meio desse evangelho que agora Paulo estava pregando aos Gálatas. É por isso, meus irmãos, que o resultado desse testemunho não podia ser outro, senão o que ele descreve no verso 24. Olha o verso 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. Glorificavam a Deus a meu respeito. O recado dado aqui por Paulo aos Gálatas é: não se afastem desse evangelho, pois é por meio desse evangelho que Deus chama aqueles a quem Ele escolheu, mudando não somente a vida dessas pessoas, mas mudando a situação delas diante de Deus e o destino eterno delas. Não se afastem desse evangelho. Esse é o evangelho e essa é a sua eficácia. Amém? Que coisa. Eu separei 3 coisas para a gente pensar aqui de forma aplicativa, encerrando assim a nossa meditação essa noite. Primeira delas, vale de lição para a gente, baseado no que nós ouvimos. Nunca duvide da eficácia do Evangelho de Cristo. Nunca duvide do poder de Deus em transformar qualquer pessoa. Basta você lembrar da história de Paulo. Esqueça mais disso, porque é isso que ele quer promover no coração dos Gálatas. Nunca duvide disso. Dessa maneira, não desista dos homens, pois a salvação não é uma conquista humana, mas sim uma dádiva de Deus. Enquanto houver vida, há esperança. Nunca diga assim, é um caso perdido. Ah, pastor, mas é porque o senhor não conhece fulano. Não existe isso, irmãos. Paulo matava os crentes. Esse teu fulano mata os crentes, né? Ele queria destruir os crentes. Esse fulano que você acha que é tão difícil, tem essa intenção? Eu acho que não, você ainda está vivo, né? Paulo diz assim, rapaz, você não vai encontrar um caso tão parecido com o meu não, viu? Se Paulo foi transformado pelo poder de Deus de maneira tão abrupta, não é? Todos nós passamos pelo mesmo processo. Basta Deus querer. Então essa pessoa a quem você evangeliza, talvez sejam pessoas próximas a você, por quem você chora talvez todos os dias, pedindo a Deus que converta o coração. Não desista não. Não desista não. Não, mas é uma pessoa... E outra coisa, para com esses comentários de que fulano é mais fácil, né? Porque já é religioso. Que religioso? Paulo era fanático. Adorava o Deus de Israel, mas desprezava o Cristo desse Deus, o Filho desse Deus. Não é por ser religioso que é mais fácil. Não existe fácil ou difícil para um Deus que pode todas as coisas. É o mesmo milagre. A regeneração de um homem é o mesmo milagre, independente de quem seja ele. Então para com esses comentários, ainda que às vezes nós os façamos assim de uma maneira sem propósito, né? Sem maldade, sem pensar teologicamente, às vezes não dá nem tempo, né? De pensar na teologia de nossas afirmações, né? E aí dizemos assim, fulano de tal talvez seja mais fácil, pastor, porque ele já vem tanto à igreja, de vez em quando ele está ali. Há pessoas que vão passar a vida inteira vindo à igreja, sem nunca terem sido regenerados por Deus, irmãos. E outros que nunca vão pisar na igreja, e no fim de suas histórias, são regenerados pelo Senhor. Para com isso então, irmão. Para com isso. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Então, enquanto estiver vivo, há esperança de conversão. Não desista de orar, e muito menos de evangelizar essas pessoas. Amém? Sempre que você tiver dúvida, lembre de Paulo. Lembre dele. Segunda coisa que nós aprendemos, louve sempre a Deus por sua salvação. Sempre, sempre a Deus. Pois ela é, na verdade, um presente da sua maravilhosa graça. Deus escolheu você antes de você ter nascido. Deus chamou você por meio do Espírito Santo dele.
Ele não viu beleza em você, ele não viu virtude em você que tivesse atraído Deus. Heresia isso. Deus o amou simplesmente e lhe escolheu antes do seu nascimento, antes de você existir, e no tempo determinado por Ele, no tempo da graça do Senhor, Ele o alcançou, Ele o chamou, foi simplesmente assim. E não há absolutamente nada nesse mundo que possa se comparar ao que você ganhou em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, verso 5, o apóstolo Paulo disse que Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Poxa vida, se nós não fôssemos pecadores, era fácil entender isso, né? Ele morreu, já que não éramos pecadores, mas sendo pecadores, Ele morreu por nós. Ninguém vai provar amor maior por você. E não há absolutamente nada que o Senhor ainda possa fazer que se compare àquilo que Ele já fez por sua vida. Nada. Nunca peça a Deus que prove o seu amor por você, a não ser que você não seja um convertido. Nunca faça isso. Ele já provou o seu amor por você. E nada se compara a isso. Nada. Saúde você tem e o incrédulo tem. Filhos você tem e o incrédulo tem. Cônjuge você tem e o incrédulo tem. Dinheiro, riqueza, bens, talvez você tenha. E o incrédulo também. O que distingue você, diferencia você dos demais, é a graça de Deus sobre sua vida. É o fato de Deus ter olhado para você de uma forma especial. Nem a morte nos separa mais desse Deus por causa disso. Por isso, meus irmãos, toda a dedicação que nós temos a esse Deus deve ser um resultado direto dessa compreensão. A santificação, as boas obras que nós praticamos, que são obras de obediência a Deus, devem ser vistas em nossa vida, mas como uma busca de revelar ao Senhor nossa gratidão e o nosso reconhecimento. É por isso que nós buscamos santificação, não é com medo de ir para o inferno, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Então por que você ainda busca servi-lo? Cara, meu coração explode de gratidão pelo que Ele fez por mim. Você imagina isso, eu posso morrer hoje, pois eu tenho certeza de para onde vou. E eu só consegui isso porque o Senhor me deu. Então nada mais justo, nada mais normal, nada mais comum do que eu dedicar a minha vida a Ele, por aquilo que Ele fez por mim. Por muito menos, agora muito menos mesmo, nós nos rastejamos aos pés dos homens. É verdade. Desgastamos a nossa saúde, a nossa vida, em trabalhos, em situações, para poder ter alguma coisa nesse mundo, para poder parecer ser alguma coisa nesse mundo. Por muito menos nós revelamos gratidão aos homens. E a Deus que fez isso por nós. Não há nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. O que é, Senhor? O Senhor quer que eu faça? Perdoe a quem me ofendeu? Faça a lista aí. Eu não vou perdoar porque eu gosto de perdoar, porque eu estou me sentindo à vontade para fazer isso. Vou fazer isso porque o Senhor fez por mim, é muito grande. Não há absolutamente nada que o Senhor peça que seja grande. O que é que o Senhor quer que eu faça? Que eu morra por isso? Que eu ame meu inimigo? Que eu viva esse evangelho? Que eu renuncie os meus pecados? Que eu me dedique à tua obra? O que é que o Senhor quer que eu faça? É por essa razão que a gente busca obedecer. Pela compreensão daquilo que Ele já fez por nós. Quando a gente não vive essa verdade, quando a gente não vive essa disposição, não é? É porque a gente ainda não compreendeu o tamanho da graça de Deus em nossas vidas. Deus nos abençoe, que a gente não encerre nossos dias assim. De verdade. Nem eu, nem você. Que Deus nos abençoe e nos dê condições de olhar para a cruz e ver que nada se comparou ao que Ele fez. E por essa razão, encheu o nosso coração de disposição em buscar obedecer ao nosso Deus. Amém? Terceira e última lição que nós podemos aprender. Valorize sua vocação. Todos nós somos chamados para alguma coisa. Valorize sua vocação. Aquilo que Deus tem lhe dado para realizar dentro ou fora da igreja de Cristo. Faça isso para o louvor da glória dEle. Quando a gente fala de vocação, a impressão que nós temos é que o pastor está falando sobre ser pastor, missionário, né? Seminarista, coisa assim. Não, irmãos, vocação é chamado.
O Senhor nos chamou para servi-lo aonde estivermos, dentro ou fora da igreja. Dentro ou fora da igreja. Servir a esse Deus gracioso deve ser uma honra para nós. E nós servimos a Deus, escute isso, invariavelmente, quando nós servimos uns aos outros, quer dentro, quer fora da igreja. É assim que nós servimos a Deus. Deus é invisível. Como é que você serve a Deus? Como é que você realiza as suas obras a esse Deus? Como é que você faz? O que você acha que esse Deus precisa de você? Você e eu, nós expressamos o nosso serviço a Deus quando servimos uns aos outros, aqueles que foram feitos à imagem de Deus. É assim que servimos a esse Deus, dentro ou fora das nossas igrejas. Independente de onde e como você esteja servindo, faça tudo, como disse Paulo aqui, para que Cristo seja revelado em você. Pois Deus escolheu você antes de você nascer e separou você pela graça dele para isso. Para que em todo lugar onde você estiver, fazendo o que estiver fazendo, revele Cristo às pessoas. Revele Cristo às pessoas. Se nós buscarmos viver e crer como Paulo creu e viveu, se a gente se esmerar nisso, e esse deve ser o maior alvo da nossa vida, de verdade, viu? De verdade. E essa tem que ser a resposta que a gente dá a alguém que pergunta: qual o maior objetivo da sua vida? Me formar, casar, ter filhos. É muito pobre o seu objetivo, de verdade. Me perdoe, mas comparado àquele que deve ser o maior objetivo da vida de um cristão verdadeiro, é pobre essas coisas. É pobre mesmo. O maior objetivo das nossas vidas é terminar a nossa história dizendo isso que Paulo disse a respeito de si mesmo no verso 24. Olha o que é que ele diz: e glorificavam a Deus a meu respeito. O maior objetivo das nossas vidas é fazer com que os homens, nossos vizinhos, nossos parentes, os funcionários de tua empresa, os teus alunos, os teus amigos de escola ou faculdade, os teus irmãos da igreja, possam glorificar a Deus olhando para a sua vida. Esse é o maior objetivo da sua vida. Enquanto a gente não estiver cumprindo isso da maneira certa, a gente tem que ter sempre a mesma oração: Senhor, me faz alcançar esse que é o maior alvo da vida de um cristão verdadeiro. Feche seus olhos. Esse é o Evangelho e esse é o seu poder. Se você já foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus, alegre-se, viu? Você tem toda a razão de sair daqui eufórico pelo que o Senhor fez por você. Pois foi um milagre isso, um milagre. Não é? E não um milagre que Ele operou quando você entendeu o Evangelho. Um milagre que Ele operou antes de você nascer. Ele chamou você pela sua graça. Não viu nada em você que fizesse de você um merecedor do amor dEle. Ele simplesmente quis você. Por isso, nesse momento que vamos orar, vamos nos comprometer diante de Deus mais uma vez. Senhor, me faz um cristão melhor, dentro e fora da minha igreja local. Me faz te amar e buscar, servir ao Senhor como resposta àquilo que o Senhor fez por nós. Também em nossa oração, não esqueça das pessoas por quem você tem orado e a quem você tem evangelizado. Querendo Deus agir no coração delas, irmão, não há nada difícil para Deus. Não há impossíveis para esse Deus. Vamos orar? Feche os olhos. Querido Deus, nosso coração se enche de alegria nessa noite, porque o Senhor, pelo teu cuidado conosco, nos concedeu tamanha revelação. Obrigado a Deus por aquilo que nos ensinastes nessa noite. Por que não agradecer ao Senhor pela vida do teu servo Paulo, a quem o Senhor escolheu para ser um apóstolo da tua igreja? Pois é por meio dos seus escritos, inspirados pelo teu Espírito, que nós sentimos crescendo para o louvor da tua glória. Louvamos teu nome, porque por trás da pena do apóstolo, por trás dos seus escritos, está o Senhor que tudo faz. Obrigado pela nossa vida, pela conversão de nossa alma, pela regeneração do nosso ser. Obrigado a Deus, porque não há nada nesse mundo, e nunca haverá, que possa ser comparado
com aquilo que o Senhor já fez por nós em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, te pedimos perdão. Sim, Senhor. Pedimos perdão porque não somos os crentes que deveríamos, pois nós deveríamos ser capazes de dizer não a nós mesmos sobre qualquer circunstância. Nossa gratidão devia fazer com que nós pudéssemos romper as barreiras do nosso eu e do nosso orgulho. Mas isso não acontece, porque parece que somos míopes para o teu milagre em nós. Oh Deus, como somos pequenos demais, medíocres em nossa fé e em nosso amor pelo Senhor. Essa é a hora também de pedir ao Senhor que nos faça grandes, que nos faça crescer, ó Deus, nos faça crescer. Se o Senhor nos fizer te amar um pouquinho mais hoje, baseado naquilo que nós lembramos aqui que fizestes por nós, será o suficiente para amanhã já enxergarmos mudanças em nossas vidas. Faz isso conosco. Também te pedimos pelos nossos amigos, parentes, colegas, descrentes, que ainda não conhecem a tua verdade e que estão caminhando cegos para a destruição. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê ousadia, coragem, estratégia certa para falar do teu evangelho a essas pessoas, ó Deus. Usa-nos como instrumentos em tuas mãos para pregar a verdade desse evangelho que transforma o coração dos homens. Faz isso, ó Deus. Nós pedimos, nós te suplicamos com o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.